Olá! Hoje é dia de Plenamente com Liliane. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe aqui nos comentários as suas experiências, o que você está achando do canal, dos vídeos, deem sugestões de temas. Vamos interagir por aqui e compartilhe também esse vídeo com todas as pessoas que vocês acham que possa se beneficiar. O vídeo dessa semana é sobre o comentário do livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Gente, no ano de 2019 eu trouxe 3 comentários de livros aqui no canal. E esse ano eu resolvi fazer algumas mudanças no sentido de melhorar e aprimorar constantemente. E uma dessas mudanças é que agora, uma vez por mês, eu vou trazer um livro para comentar e compartilhar aqui com vocês. Eu vou trazer sempre algum livro que tenha a ver com os vídeos recentes do canal, que possam complementar o que nós já estamos trabalhando por aqui. O objetivo é incentivar e inspirar todos vocês a lerem mais, né? E como eu já falei outras vezes, quando eu trago comentários do livro, não são um resumo, uma resenha do livro, e sim a minha apreensão, o que eu captei com a leitura, como que aquele livro me impactou e principalmente o que eu estou colocando em ação e transformando a minha forma de pensar e consequentemente a minha vida. Então o objetivo é despertar em vocês a vontade de ler também, tá? E o livro que eu tô trazendo hoje, eu li ele no ano passado, mas eu acho que ele tem tudo a ver com o que foi falado nos últimos vídeos aqui do canal. O poder da ação. Faça a sua vida sair do papel. No vídeo sobre procrastinação, eu citei uma frase que é: uma grama de ação vale mais do que 100 quilos de conhecimento. E esse livro, gente, ele fala exatamente sobre isso. A proposta desse livro é nos fazer quebrar o ciclo vicioso da falta de ação e iniciar um caminho de realização. Cada um dos 7 capítulos desse livro, eles são uma trajetória de um caminho de alterações drásticas em nosso modo de ver as coisas e de nos comportar diante das dificuldades. O primeiro capítulo, que é o primeiro passo proposto para qualquer mudança, é acorde. Esse capítulo, ele fala sobre uma coisa que eu tenho dito muito aqui também, que é que para fazer qualquer mudança é preciso identificar primeiro a sua situação hoje, a sua situação atual. Ter coragem de olhar, de encarar, de ser sincero consigo mesmo. Então, o Paulo Vieira começa com esses questionamentos. Qual tem sido a sua atitude diante da vida? Como você tem se colocado diante da família, das pessoas, dos desafios e das oportunidades? Aceitando os desafios ou se escondendo deles? Topando a parada ou buscando uma desculpa para não ir adiante? Esses questionamentos, gente, eles aparecem no vídeo de uma forma bem prática, com exercícios e opções de respostas para que você se depare com os resultados e comece a refletir. Então esse livro aqui, ele é um livro de muitos exercícios, de responder, de escrever nele mesmo. É aquele livro para você ter o seu e não emprestar para ninguém. E é também aquele livro para você guardar para a vida toda, para você comparar e acompanhando os seus resultados, comparar como você estava na época da leitura e as mudanças realizadas depois dela. O autor parte da afirmativa que cada um tem a vida que merece e quando se muda as atitudes, se muda a vida e seus resultados. Então o convite desse capítulo é para que a gente acorde para viver melhor a sua vida hoje, acorde para ser mais feliz agora, acorde para realizar as suas tarefas mais importantes e as menos importantes, porque elas também são suas, né? Acorde para agir. E ele começa a falar sobre um princípio que é um princípio muito trabalhado por esse autor, em todos os livros dele. Ele fala da abundância, ele acredita que nós nascemos para abundância e que qualquer coisa diferente disso é uma disfunção. Quando ele fala em abundância, ele não está se referindo só ao dinheiro, mas à abundância em todas as áreas da vida. O que eu chamaria, né, aqui no canal, de plenitude, de vida plena. E ele trabalha o conceito de abundância através de várias passagens bíblicas.
eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E tudo que não é abundância na sua vida hoje é disfunção. E toda disfunção deve e merece ser tratada. E ele diz que a gente vê hoje muitas pessoas adormecidas por seu potencial e vivendo aquém das suas possibilidades. E que para mudar isso é preciso acordar para esse estilo de vida abundante. E a neurociência, ela mostra que o nosso cérebro, ele acaba por aceitar e até mesmo procurar o padrão que mais se repete para ele, o que é mais comum, o que é mais cômodo, o que é mais confortável. Então, se o que a gente ouve mais, lê mais e vê mais são comportamentos de falta de abundância em qualquer área da vida, nós passamos a acreditar que isso é o normal, que isso que é o possível. Então, depois de tantos e tão impactantes estímulos que a gente tem o tempo todo, nós temos um cérebro programado para procurar e produzir uma vida normal, entre aspas, e conhecida tal qual aos modelos que a gente foi expostos a ele. Mas nós não podemos confundir o que é normal com o que é o comum. Nós não podemos nos deixar levar pelo mundo ao nosso redor e pelo que ele comunica. Nós não podemos acreditar que a limitação é normal, mesmo que ela seja comum. E não importa como a sua vida está hoje, a primeira coisa que deve fazer para mudar a forma como se vive é acordar e entender essa diferença entre normal e comum. E depois disso, estar disposto a construir um padrão de vida baseado numa rotina de excelência. Lembra que eu falei no último vídeo, gente, de estar disposto a pagar o preço? Apareceu aqui também. Se você ainda não viu esse vídeo, assista, porque ele é muito bom. Qual preço você está disposto a pagar? E Paulo Vieira nos propõe a sermos sinceros e corajosos para olharmos a nossa vida como ela é de fato, como ela de fato tem sido e avaliar ela com a mente aberta. Se ela não está abundante agora, é hora de acordar e começar a agir. E esse é o segundo passo para a mudança, o segundo capítulo do livro, Agir. O capítulo se chama Agir. Na grande maioria das vezes, nós não agimos porque nós estamos na nossa zona de conforto. Aquela lá que eu já falei tanto dela aqui para vocês. Nós temos 2 vídeos no canal sobre ela. A zona de conforto, ela parece um lugar supostamente seguro, mas na prática ela nos acorrenta e nos mantém presos, inertes, imóveis, enquanto o mundo está acontecendo lá fora. E você, está agindo ou está parado? Está fazendo ou deixando que façam? Você está tomando conta ou deixando que os outros tomem conta da sua vida? O autor afirma que tem poder quem age e tem mais poder ainda quem age certo. E tem superpoderes quem age certo e na hora certa. Só que a gente pensa muito e não age nada. Segundo ele, uma ótima definição para a zona de conforto é uma combinação de mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. E todo o capítulo desse livro, esse segundo capítulo, é um convite para ação, para sair da zona de conforto. Comece a agir. Não importa se certo ou errado, apenas haja. E depois se aplique para agir mais corretamente, mais acertadamente. Ele fala que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, mas é preciso começar a agir. Então ele diz que haja bem ou mal, mas comece a agir. Depois aprenda e vá agindo cada vez mais certo e de forma mais coerente, de forma mais assertiva e por final, faça isso tudo, mas haja também na hora certa. Saiba o momento de agir. Não deixe passar seu tempo, não postergue. Viu que esse livro tem a ver com todos os últimos vídeos do canal? Tem poder quem age, tem mais poder ainda quem age certo. E a única coisa que pode tirar alguém da zona de conforto é a ação direcionada. Direcionada para suas metas, para os seus objetivos, para os seus desejos. Então, para tirá-lo da zona de conforto, não precisa ser a melhor ação. Não precisa ser a ação mais acertada, nem a mais eficaz a ser posta em prática.
porque muitas vezes nós deixamos de agir esperando por essas ações mais acertadas que nunca se concretizam. Então, qualquer ação direcionada sutilmente para os seus objetivos já inicia um processo de mudança e libertação da zona de conforto. E segundo ele, existem forças que nos mantêm aprisionados na nossa zona de conforto. E a gente precisa ter foco para identificar, qualificar e destruir essas forças. Uma dessas forças que nos mantém na zona de conforto é o que ele chama de historinhas. Historinhas são o que eu sempre falo aqui com vocês, gente, das justificativas que usamos para fazer o que é mais fácil e já estamos acostumados, ou para deixar de fazer as coisas que precisávamos fazer para alcançar os nossos objetivos, para alcançar os nossos desejos. Historinhas são estruturas linguísticas, verbais ou mentais, porque às vezes a gente não verbaliza, mas a gente conta elas para a gente mesmo, né, através dos pensamentos, o que eu chamo de diálogo interno. E essas historinhas, elas validam, explicam e justificam os nossos fracassos, as nossas falhas e os nossos insucessos. É uma maneira, às vezes, sutil e outras vezes explícita de não nos responsabilizarmos por resultados, ações e comportamentos que não deram certo na nossa vida. Aparentemente, essas historinhas elas trazem conforto, mas na realidade elas causam duas consequências devastadoras na vida da pessoa. A primeira é que elas atacam a autorresponsabilidade, ou seja, elas tiram a autonomia do autor, deixando-o refém da situação. Então, a partir de agora, quando vocês me ouvirem falando historinhas por aqui, podem saber que eu estou falando dessas desculpas que nos mantêm na zona de conforto. A segunda consequência é o fato de que essa historinha seja interpretada como verdade pelo nosso cérebro. Quanto mais a gente repete, conta essas historinhas para a nossa mente, e com mais intensidade emocional a gente faz isso, mais dentro dessa história a gente ficará, porque a nossa mente acredita nelas. O nosso cérebro ele não escolhe no que acreditar. Assim, o que você mais comunicar para ele, mais verdadeiro será. Quantas historinhas temos contado para justificar os nossos fracassos? Quantas historinhas temos criado e contado para justificar e explicar a nossa permanência no grande tonel da zona de conforto? O autor propõe uma forma de mudar essas historinhas para começar a agir, que é trocá-las por histórias. As histórias nada mais são do que narrativas verdadeiras que colocam você como responsável pelos seus atos, pelos atos que geram consequências na sua vida. E o primeiro passo para a mudança de historinhas para história é identificar em quais áreas da vida você está obtendo resultados ruins. Depois, identificar quais são esses resultados. E terceiro, identificar para cada resultado indesejado e negativo quais historinhas você vem contando para se desculpar ou se desresponsabilizar. E a partir daí, o quarto passo é contar uma nova história que seja baseada nos comportamentos desejáveis e nos resultados que queremos alcançar. Paulo Vieira chama isso de criar a sua profecia autorrealizável, que gera novos comportamentos e, consequentemente, novos resultados. Ele afirma que a única coisa que nos separa dos nossos objetivos, gente, é a nossa capacidade de agir, de entrar em prática, de entrar em ação. Não importa se o seu objetivo é ganhar 1 milhão e você não tem nenhum real hoje. Não importa se você pesa 120 quilos e quer pesar 70. O que importa é se você está indo na direção certa, com os comportamentos certos e se você vai na melhor velocidade possível. É agir na direção dos seus objetivos com ações consistentes. Então, faça hoje o que tem que ser feito. Haja e haja agora, que o futuro é a consequência do seu presente. Eu sempre falo isso aqui com vocês. É a somatória das suas ações do presente. Não se preocupe com o futuro, mas haja agora, porque tem poder quem age. O terceiro passo para a mudança, que é o terceiro capítulo do livro, é autorresponsabilize-se. Gente, eu não vou falar muito aqui sobre esse capítulo, por 2 motivos. Um, que eu fiz um vídeo aqui no canal sobre autorresponsabilidade, que se chama Autorresponsabilidade, eu quero uma para viver. E
Porque esse vídeo ele é muito bom, porque quando eu comecei a aplicar esse conceito de verdade na minha vida, mudou tanta coisa que eu fiz um vídeo, né, falando sobre isso aqui com vocês. Então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. E quem já assistiu, veja de novo. Eu sempre falo isso, gente, vocês não vão se arrepender de ver de novo. Cada vez que se assiste vídeos desse tipo, se tem uma apreensão diferente e é um reforço para efetuar as mudanças. E o segundo motivo, que eu não vou entrar muito nesse capítulo, é porque o Paulo Vieira tem um outro livro só sobre autorresponsabilidade. E eu ainda quero fazer um vídeo aqui para vocês comentando esse livro. Então eu vou falar só a ideia central do capítulo, que é a seguinte afirmação: você é o único responsável pela vida que você tem levado. Você está hoje onde você se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade dos seus pensamentos, dos seus comportamentos e das suas palavras. Por mais doloroso que isso seja, foi você que levou a vida ao ponto em que ela está hoje. Sendo assim, só você pode mudar essa circunstância. Gente, vocês não têm noção de como isso é poderoso. Não é fácil admitir, porque muitas vezes a culpa não é nossa mesmo, mas a responsabilidade sempre é. E quando se admite isso, é poderosíssimo. O quarto passo para a mudança proposto no livro, que é o quarto capítulo, é foque. Gente, eu ainda pretendo fazer um vídeo aqui também sobre foco, porque eu tenho aprendido tanto sobre isso e mudado tanto a visão que eu tinha antes do que era ter foco, que eu quero compartilhar isso aqui com vocês. O autor começa o capítulo com uma citação de Steve Jobs, que é: algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que irá focar, mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Então, como o foco tem a ver com tudo que eu falei sobre escolhas para vocês nesses últimos vídeos, sobre a capacidade de renunciar, de pagar o preço, né? Eu achei que esse capítulo também tem tudo a ver com o que a gente está falando. Porque o foco, ele mobiliza, o foco faz agir, o foco faz você continuar andando na direção certa. E o que tira o seu foco? O que te distrai do seu foco? Foi o que eu questionei no último vídeo. Responda essas perguntas de novo, coloque no papel para poder começar a exercitar o foco. O que tira o seu foco hoje dos seus objetivos? Festas, baladas, amizades que não agregam, novelas, séries, jornais, jogos eletrônicos, jogos da internet, jogos de azar, bebidas, drogas, redes sociais. Paulo Vieira diz que nós temos 11 áreas prioritárias na nossa vida. Área espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, servir, saúde, intelecto, financeiro, profissional e emocional. E é preciso que você saiba o que é mais importante hoje em cada uma dessas áreas e o que te distrai dessa questão que é tão importante. Gente, eu recomendo muito que vocês escrevam isso também. Lembra que eu falei de ter um caderninho, um bloquinho, fazer as anotações, um caderno qualquer e fazer as anotações desses vídeos? Então, escrevam essas 11 áreas que existem e o que é mais importante você fazer hoje em cada uma delas para que elas melhorem. E o que te distrai de fazer também, o que tira o seu foco. Como eu disse, esse livro ele é muito prático, com muitos exercícios para serem feitos nele. E esse vídeo não poderia deixar de ser assim também. Depois, pense e escreva também o que pode ser feito para eliminar cada uma dessas distrações. Por exemplo, um exemplo para vocês entenderem melhor. Na área com os filhos, se é muito importante para você ter mais tempo com eles e participar mais da vida deles, e você chega à conclusão que o que te distrai disso é que você chega em casa à noite e fica anestesiado na frente do telejornal, então elimine esse telejornal à noite, priorize,
Foque no que é mais importante. Volte do trabalho já ouvindo as notícias do dia, ou veja pela internet durante o dia nos momentos ociosos que você tiver, e foque à noite no que é mais importante para aquela área escolhida. Esse é só um exemplo, gente. Faça essa avaliação com as 11 áreas e elimine as distrações de cada uma delas e comece a agir. Agindo com constância em todas as áreas, você consegue imaginar o resultado disso após um ano? Não tem como as coisas não mudarem, não tem como não alcançar objetivos. Eu sempre repito isso aqui. O quinto caminho para a mudança, que é o quinto capítulo do livro, é comunique-se. Nesse capítulo, o autor aborda a importância da comunicação correta para ter resultados, para se conectar com as pessoas, para se conectar consigo e principalmente para reprogramar a sua mente. Porque a comunicação, ela tem o poder de afirmar, confirmar as nossas programações já existentes, nossas convicções existentes, as nossas crenças existentes e os nossos valores existentes. Mas se a sua programação mental hoje, que a comunicação reproduz, não traz os resultados que você deseja, a mudança na comunicação pode trazer novas reprogramações mentais com resultados mais satisfatórios. Então a comunicação, gente, ela é uma ferramenta poderosíssima, pois as nossas palavras, elas têm o poder de fazer e de desfazer, de construir e de destruir, e de mudar o nosso emocional. As palavras proferidas, elas trazem uma carga de emoção capaz de despertar comportamentos positivos e negativos nos outros ou em nós mesmos. As palavras, elas têm o poder de nos conectar com o outro ou de nos desconectar imediatamente, ou com a gente mesmo, despertando emoções positivas ou negativas que interferem nas nossas ações e, consequentemente, nos resultados que nós temos. A palavra realiza, a palavra é estruturante, a palavra produz dados palpáveis no mundo físico, mental e espiritual. Então, como você usa essa palavra? Você abre a boca para declarar vida ou morte, bênção ou maldição, construção ou destruição? O que sai da sua boca hoje? É muito importante refletir sobre isso. A sua vida é diretamente proporcional ao que sai da sua boca. O que você diz para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para os seus funcionários. O que você diz da sua vida, da sua própria vida. O que você diz para você mesmo. Não aguento mais, nada dá certo. Ai, a vida é muito difícil. Será que essas palavras não estão se materializando na sua vida e na vida dos seus? A ciência, gente, hoje, ela apresenta a comprovação de que cada palavra que sai da nossa boca produz uma química orgânica, com hormônios como o cortisol, que é o hormônio do estresse, ou a dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina. As palavras, elas mudam o nosso contexto fisiológico, o nosso contexto orgânico. Elas podem aumentar ou abaixar a pressão, elas podem aumentar a frequência cardíaca, ela altera o trabalho dos rins, do fígado, do intestino. E você ainda não acredita no poder da palavra? Então, mude a sua comunicação, passe a profetizar o bem para o seu futuro. Existe também o poder da comunicação não verbal, gente. O olhar, a postura, tudo comunica algo que provoca resultados na sua vida hoje. Então, para mudar a comunicação, pense e escreva quais são as palavras, as frases negativas que você mais repete, para você parar de falar elas, de repetir. E depois pare de profetizar o mal e mude falando bem no lugar do mal. Mudar o estilo, mudar a cultura, muda o hábito, muda o vício linguístico. Você pode mudar a sua vida mudando as palavras que saem da sua boca. Não duvide disso. O sexto passo para a mudança, que é o sexto capítulo, é questione-se. Nesse capítulo, o autor nos mostra a capacidade que o questionamento possui de nos fazer aprender e mudar com isso. A nossa mente responderá todos os questionamentos que fizermos, porque a nossa mente, ela adora trabalhar com perguntas e ela não sossega até encontrar uma resposta. O problema é que nós temos tantas certezas e acreditamos em tantas verdades absolutas
que nós não temos mais espaço para aprender, experimentar mais nada. É como se o nosso HD estivesse cheio de programas ineficientes e nós não liberássemos espaço para aprender ou experimentar mais nada do que já estivesse pré-programado na nossa mente. Então é importante quebrar nossas certezas, nos questionando e trazendo dúvidas sobre tudo que já está estabelecido. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser uma pessoa muito melhor? As perguntas podem ser libertadoras e transformadoras. E as pessoas de sucesso, elas fazem muito mais perguntas do que elas apresentam respostas. Porque quando se pergunta muito, se enxerga melhor o contexto, se checa melhor o contexto e só se muda questionando tudo que você faz ou acredita hoje. Então, não engula tudo de pronto, não engula tudo como a única verdade possível. Questione sempre. Que tal você sair questionando você, questionando os seus resultados, questionando o que faz? Que tal você sair do lugar confortável da certeza absoluta e ir para o lugar mais humilde do não saber? Que tal nós abrirmos espaço sempre para dúvidas, porque a partir disso novas respostas começam a aparecer e com essas respostas mudanças. O 7º passo, que é o último capítulo do livro, é creia. Nesse capítulo, Paulo Vieira fala em como reprogramar as crenças que nos limitam hoje. Gente, assim que eu comecei esse canal, tinha um vídeo que eu queria muito trazer aqui para vocês e que eu quero até hoje, que é o vídeo sobre crenças limitantes. E esse vídeo é um vídeo com conteúdo tão poderoso, capaz de promover transformações assim, em várias áreas da nossa vida. Mas eu tinha em mente, eu não sei o motivo, mas como tudo que eu faço aqui nesse canal, que eu tenho feito, né, nesse trabalho do Plenamente com Liliane, é ouvindo esse outro eu, que eu chamo a minha voz interior. Eu tinha em mente que eu faria esse vídeo quando eu tivesse 200 inscritos. Então, por isso eu ainda não fiz, mas nós estamos quase lá. E eu afirmo para vocês que esse vídeo vai ser sensacional. Mas esse último capítulo do livro, ele fala em como reprogramar as crenças que norteiam a nossa vida hoje, as crenças que nos limitam. Quando o autor diz creia, não é só no sentido de acreditar, mas também de reformular crenças. Porque crença é toda programação mental que gera comportamentos, atitudes, hábitos e resultados na nossa vida. E nós temos uma programação que rege o nosso comportamento e diz quem nós somos hoje. Mas a gente pode mudar a nossa vida se a gente mudar essa programação. Mas se a gente não mudar também essa programação, a gente não muda a nossa vida. A gente pode mudar tudo na nossa vida. Pode mudar de emprego, de trabalho, de relacionamento, pode mudar de casa. Mas se você não mudar o seu sistema de crenças, você vai repetir todos os seus padrões anteriores. O maior desafio é mudar as crenças e não o comportamento ou os hábitos. Porque as crenças, elas vêm antes do comportamento e dos hábitos. O nosso maior desafio é reformular as crenças que nos limitam hoje. As nossas escolhas de hoje refletem o que a gente acredita que é, o que somos, a capacidade que a gente acredita ter ou o que a gente acha que merece. São as 3 principais crenças do ser humano. Mas nós podemos mudar isso. A neuroplasticidade cerebral, que eu já falei dela aqui também para vocês, nos permite modificar nossas crenças através de uma reprogramação mental. Então, mude as suas crenças para mudar o seu destino. Você sabe quais são as suas crenças e programações mentais hoje? As que regem a sua vida hoje e a que determinarão o seu futuro? É importante reconhecer essas crenças para começar a mudá-las. Gente, eu gostei demais desse livro. Eu acho ele uma leitura obrigatória, né? Então eu sugiro que vocês coloquem na listinha. Ai, gente, tá de cabeça para baixo. Na listinha de livros, na listinha de leitura de livros aí para vocês esse ano, tá? E para finalizar, usando os 7 nomes do capítulo, acorde, desperte, porque acordado você age, você faz o certo. Desperte, age, tenha foco e comunique a perfeita linguagem. Comunique as melhores coisas possíveis no seu olhar, no seu semblante, na sua postura, nas suas palavras.
Não importa o que aconteça, você é livre para agir e é o comandante do seu barco. É o autor do livro das suas vidas. Você está onde você se colocou. Então você é o único capaz de mudar as coisas. Questione tudo o que acontece e o que faz. Refaça os seus pensamentos sobre o mundo. Refaça suas crenças. Nós fomos concebidos para vitória, para abundância em todas as áreas. Nós temos a capacidade para fazer um mundo melhor e deixar marcas positivas para gerações futuras. Você é um farol de possibilidades, não só para si, como para as outras pessoas também. Porque, gente, está tudo aqui. Está tudo sempre aqui. Até!